Tens que esperar. Depois disso. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou bem, espero que também estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina e quero acreditar que tem sido uma bênção podermos acompanhar essas lições que o autor do trimestre nos trouxe para podermos analisar e aprofundar mais o nosso relacionamento com Deus. Esse é o nosso maior objetivo, podermos crescer continuamente e podermos se preparar cada vez mais para a breve volta de Jesus. Estamos nesse primeiro trimestre do ano 2025, estudando alusões, imagens e símbolos, visando estudar a profecia bíblica. Como podemos aprender ao longo da primeira semana, que muitas interpretações há sobre as profecias, porém, ao longo desse trimestre, vamos aprender como é que nós devemos aprender essas profecias e qual deve ser a nossa visão. E para tal, a cada semana, temos aqui nossos amigos convidados que vão nos ajudar a compreendermos as mais puras e verdadeiras lições. Vou deixar espaço para os nossos amigos poderem se apresentar aí ao lado. Eu respondo pelo nome de Zito Diniz. Meu nome muito me interessante. Pois bem, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. A você que nos assiste aí de casa ou pelas redes sociais, diga-nos de onde nos assiste, qual é o seu nome, porque nós temos o prazer enorme em conhecê-lo. E aí chegamos na lição número 4, que tem como título As Nações, parte 1. Quero, por gentileza, poder chegar lá. As Nações, parte 1. E o nosso texto para memorizar está aí no livro de Daniel, capítulo 7, verso 14. Leia assim. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Bom, depois que o rei Nabucodonosor recebe um sonho, querendo vislumbrar aquilo que é o texto da semana, ele tem uma estátua enorme, onde no final da estátua é destruída por uma pedra que se solta, né? Sem o auxílio humano, que representa este reino de Deus que vai se estabelecer e jamais será destruído. Então, a história começa com a criação e começa com a criação e termina com a redenção. Nós conseguimos entender que ao longo da história humana, o homem vai perdendo a sua ligação íntima com Deus desde o momento em que Adão e Eva vai desobedecendo a sua voz. Daí que entra em cena a questão da salvação. E, como sabemos, quando o ser humano desobedece a Deus, aí já entra em cena dois caminhos que se mostram desde a queda. E, evidentemente, quando os dois irmãos lá, no livro de Gênesis, capítulo 4, um vai matando o outro. E aí se mostram os dois caminhos e a necessidade de cada um poder escolher o seu caminho e saber a quem que vai servir, a Deus ou ao inimigo. Então, esse inimigo, esse Satanás, vai enganando, vai tentando buscar todas as pessoas a fim de que pudessem estar do lado dele. Como diz o livro do Apocalipse, que o tempo já está próximo. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. E nesse
pouco tempo, ele quer tentar arrastar a todos quanto pudesse lhes conseguir. Porém, ainda há uma esperança de sabermos que não é o fim. Lá no final, quando parecer que está tudo errado, aí vai se levantar o Senhor, o Cristo, e o seu reino será um reino eterno. Diferentemente de Satanás, que seu reino é limitado por tempo, o reino de Deus, o reino de Cristo, é o reino eterno. Então é mais ou menos isso que vemos aí aprendendo ao longo do tempo. E chegamos na parte do domingo, que tem como tema Nimrod e Nínive. E aí queria convidar o nosso amigo Zito para poder ler alguns textos do livro de Gênesis, capítulo 10. Gênesis, capítulo 10. Gênesis, capítulo 10. Versos 1 a 12. Uma leitura muito corrida. Diz a Bíblia: Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do reino foi Babel. Ergue, Acabe, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezé. Podes continuar? Até o capítulo. Até o versículo 12. Até o versículo 12. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezé. Já está, né? Isso. Muito bem. Bom, esse cenário, esses versos, narram a história de Nimrod, né? Mas também abordam questões históricas de Nínive e Babilônia. Então, uma das perguntas que eu gostaria de colocar ao nosso amigo é o que é que nós podemos aprender a partir da história que nos é contada nesse capítulo 10 de Gênesis. O que é que nós podemos aprender a partir da história de Nínive, Babilônia e Nimrod? Ou qual é a relação que existe entre esses nomes aí? Muito obrigado pelo tempo fornecido. Antes de comentar a respeito do capítulo 10, eu queria comentar, dar alguns comentários que substituíam o verso para memorizar. E nos encontramos no capítulo 7, versículo 14 de Daniel. É importante entender, antes de passar para a próxima fase, para poder entender o que na verdade estamos tratando. Essa lição é muito importante. Antes de prosseguir, a pergunta que se colocaria em primeira instância é: por que o tema foi as nações? Talvez seria um outro nome a ser dado como tendo tema. Ou seriam povos, ou seriam línguas, segundo o versículo que nós encontramos. Mas o texto, ou seja, o tema da lição da semana apresenta o seguinte: as nações. Por quê? Porque estamos dentro de um grande conflito. E dentro deste grande conflito, precisamos entender quem está envolvido e de que maneira. E quando nós prosseguimos, quando vamos adiante, nós podemos perceber que todo mundo, todas as nações estão envolvidas. Essa é a primeira questão. E, ao prosseguir, nós precisamos entender que esse mesmo mundo que está em disputa, que Deus quer tomar de volta. Porque o versículo 14 está mostrando que esse mesmo reino, esse rei que vem, ele vem dominar
no sentido de que antigamente não seria ele que estivesse ou que estivesse dominando. Mas encontramos Deus a fazer o plano da criação do mundo. E ao fazer o plano da criação do mundo, ele diz que vamos dar ao homem o domínio sobre tudo que existe. E quando ele dá o domínio ao homem sobre tudo que existe, as árvores, o homem, quando o homem é corrompido pelo inimigo, ele entrega o domínio ao inimigo. Tanto é que, quando observamos no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 6, nós podemos entender lá que Satanás ele faz a proposta para Jesus que se me adorares, eu te darei tudo que você quiser, porque isso me foi entregue. Quem entregou a ele? Foi o Adão, é claro. Então, como é que nós podemos aprender a questão de Nimrod e a relação que existe com essa lição às nações? Olha, devemos entender o seguinte. Nimrod, ele é nascido depois do dilúvio. E nós encontramos um problema patente logo que o dilúvio termina. Quando os filhos de Noé começam já a nascer e a se proliferar, a encher o mundo. Então, Nimrod, encontramos ele como sendo gerado por Cã, filho de Cã. Então, ele é chamado como valente, mas não sendo esse positivo. De maneira, Nimrod foi o primeiro que esteve à dianteira para a construção, foi um dos que esteve à dianteira para a construção da Torre de Babel. Tanto é que o versículo 10, o capítulo 10 de Gênesis, sustenta aí, o princípio do reino foi Babel. Então, ao se falar aqui sobre Nimrod. Então, ele primeiro, ele é que estabelece as cidades, ele é que vem com a ideia de que as cidades são necessárias. Por quê? Vamos entender uma coisa. É o seguinte, quando Deus, ele lança fora do jardim Adão e Eva depois de terem pecado, eles já não conseguem comer facilmente daquilo que encontravam no jardim, facilmente. Ele diz, agora vão trabalhar. Então, depois, só para resumir, Nimrod ele estabelece a ideia das cidades. De que maneira? Para que as pessoas deixassem de pensar nas dificuldades da vida e vissem a vida como fácil. Por isso nós encontramos que a Síria, Nínive, Babilônia eram cidades ricas, eram as nações ricas daquela época. Porque a ideia de Nimrod era implantar cidades, para que as pessoas, quando vivem nas cidades, eles vivendo de uma maneira, eles pudessem esquecer que existe uma necessidade de uma reconstrução de um reino que eles precisam viver aonde? No céu. Então, veja hoje como é que está acontecido a vida nas cidades, tudo facilitado. A pessoa já não quer mais caminhar, quer ter um carro próprio, quer ter um computador, quer ter tudo facilitado. Por quê? E nós acabamos esquecendo aquilo que é necessário para nós, aquilo que é necessário, que é o reino de Deus. Então, de uma forma básica, o que eu quero deixar a entender é que a relação que existe entre Nimrod e essas cidades, ele estabelece uma ideia de cidades para facilitar a vida, no sentido de que as pessoas não pensem naquilo que é bom para o Salvador, não pensem naquilo que é bom para eles, pensarem na necessidade do reino por vir, mas se sentir o prazer nesta vida. Muito obrigado. Pois bem, uma das coisas que também a lição, o autor da lição traz menção é que enquanto a maldade vai se estabelecendo, vai se desenvolvendo, ela vai terminar com um final feliz. Acho que é a sua eliminação por ocasião da volta de Jesus. Então, nesse sentido, somos todos chamados a podermos cooperar com o bem e não com o mal, a fim de que
enquanto a maldade se multiplique, por detrás também haja quem vai testificar sobre o amor de Deus. Bom, na parte da segunda-feira, tem aí o título O Chamado de Abraão. Quando nós lemos o livro de Gênesis capítulo 12, 1 a 9, podemos compreender aí o desenrolar da conversa com Deus e Abraão, até que esta chega à solicitação de Abraão a ter que se deslocar. Uma das coisas interessantes é que quando Jesus nasce e faz a menção da missão que os apóstolos deveriam fazer, era de que primeiro começassem pela cidade na qual se encontravam, depois pudessem abranger as outras cidades circunvizinhas e as outras que estavam mais distantes. É interessante, por um lado, Deus chama Abraão a ter que sair de onde ele estava para um certo lugar. Enquanto para Cristo era para começar de onde estavam, Abraão foi chamado a ter que se deslocar. Algo é interessante. Uma das primeiras perguntas poderia ser a seguinte: por que é que Deus fez Abraão sair da sua parentela, da sua terra natal, para uma outra cidade na qual não conhecia? E, em contrapartida, Jesus pede-nos que nós possamos primeiro testemunhar em casa, né? Então, essa é uma das primeiras perguntas. E temos aí também o livro de Deuteronômio, capítulo 4, versos 5 e 9, que pedia mesmo para que pudesse ler, embora fala sobre a exortação de Moisés ao povo, para que pudessem permanecer fiéis e firmes aos mandamentos de Deus, né? Que pedia para que pudesse ler Deuteronômio, capítulo 4, versos 5 a 9. Deuteronômio 4, versículos 5 a 9. Uhum. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim passais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos irão. Certamente este grande povo é gente sábia entre ti, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Que grande nação que há, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que eu hoje vos proponho. Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, e não esqueces daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e os teus filhos e teus filhos. Ok? Então, a pergunta é, por que Deus pede para que Abraão pudesse sair da sua cidade para outra? Diferente, em contraste com a orientação que Jesus deu para que pudesse começar pela sua cidade, onde está, depois para os circunvizinhos, depois para outras pessoas por aí. E quais são as orientações que Deus deu ao povo da promessa, que são os descendentes de Abraão? Gostaria que pudesse o nosso amigo Emílio pudesse dar seu parecer em torno das duas questões. E o comentário geral, né, a respeito da lição. Sim. Uma das coisas que me chamou a atenção quando a lição pelo próprio título, as nações, parte 1. 2. E pelo que parece, o conteúdo é extenso que até dividiram a lição em que veremos, quer dizer, uma agora e outra veremos. Mas quando vamos aqui às nações, pode ter aqui uma coroa que em cima está e por outros, pelo menos quando eu tento interpretar a forma como eu compreendo, nessa lição estamos
estamos a ver diferentes, como, quer dizer, estão se opondo ao governo de Deus. Nações essas que tentaram, de uma forma, para aquilo que era um governo, que pertence a Deus. Governo, outros dois também, infelizmente, eram pagãos, e tentaram de Deus, do próprio. Da segunda. Parece que a comunicação não está muito audível. Não sei se ainda para. Uhum. Hello? Sim. Posso continuar ainda? Tem havido cortes na comunicação. Sentar. Não consegue me ouvir direito? Agora sim. Está bem. Estava aqui a comentar sobre o chamado de Abraão, quando ele é chamado da sua parentela. Aí podemos, como perguntava o moderador, o porquê dele ser chamado de Deus, tira ele da sua parentela, sendo que algumas vezes, na maioria das vezes, somos aconselhados a começar pregando o Evangelho onde nós estivermos. Se formos a perceber o contexto no qual Abraão se encontrava, estava em uma nação que tinha outras influências que não eram influências de Deus. Então, uma vez que Deus tinha como propósito restaurar aquela conexão que foi feita, através de Abraão, ele queria começar, sei que assim posso dizer, começar então uma nova nação. Então, terá começar a partir de Abraão. Por isso que Deus chama ele a fim de que saia dali onde ele estava, a fim de que fosse a para uma outra terra, a fim de que ele fosse o primeiro, assim sendo o pai da nação que Deus queria que fosse aquela que governaria ou que seria permanente em toda a terra. Uma nova nação, então, que tenha somente Deus como sendo seu Senhor, como sendo o seu único Senhor, como sendo o verdadeiro Deus. Então, tratava-se de uma nação bem diferente das nações ou dos reinos humanos. E essa nação que Deus queria levantar por meio de Abraão devia ser uma que não tinha outro Deus, outro rei. Por isso que Abraão foi para uma outra terra e lá não tinha outro rei, ou não tinha outro governador ou governante. Então, devia, através do exemplo, mostrar o que aconteceria se a humanidade retornasse ao seu Criador. Foi chamado assim para que ele fosse uma bênção. Abraão foi chamado assim para que ele fosse uma bênção para as outras nações, a fim de que por meio daquela nação que Deus suscitaria por meio de Abraão, as nações lá pudessem contemplar, pudessem ver o quão diferente era a nação de Deus, o povo de Deus, e com isso, então, eles, humanamente falando, eles apreciariam a forma como esse povo, que é o povo de Deus, era. Então, quer dizer que, a partir do momento em que nós honramos, nós guardamos a lei de Deus, fazemos a vontade de Deus, é também um testemunho, é uma forma também de
pregação. Um dos hinos que nós cantamos, por exemplo, uma parte em uma das provas diz que se não podes, como anjo, bem falar assim para todos deste amor tão terno de Jesus, testemunhar. E tem uma outra parte que diz que não poder ser um guarda em outras terras, eu não lembro exatamente, mas uma parte que depois diz com fervor a lei guardar. O que quer dizer que através de guardar a lei, acabamos também testemunhando. Então, o exemplo acaba sendo mais impactante na maioria das vezes do que aquilo que se fala. Então, é que costumamos dizer, as atitudes é que mais falam alto em relação às nossas palavras. Então, é mais ou menos assim como eu vejo o porquê de Deus ter tirado Abraão de sua parentela, de sua casa, a fim de que ele fosse para uma outra terra, uma terra estrangeira. Obrigado. Pois bem, muito obrigado. É uma lição interessante. O fato de nos fazer entender que só quando nós cumprimos com a lei de Deus, impactamos a muitas outras pessoas, de tal forma que faz com que elas cheguem a pensar que a lei de Deus é justa, é a lei de amor, que revela também o seu caráter, a sua bondade e o seu amor para conosco, acima de todas as coisas. Interessante esse ponto. E a lição da terça-feira, que tem como título Dando o que pediram. Aí é um pedido tão imenso, né? Olhando para uma situação em que Deus organizou, estruturou o povo de Israel para que ele pudesse ser o próprio rei, quem estivesse em frente de todas as coisas a governar-lhes. Porém, surpreende-lhe a Deus ouvir o povo murmurando, reclamando, pedindo um rei à semelhança dos outros povos, né? Os povos circunvizinhos que eram governados pelo rei. É interessante. Então, a pergunta é, até que certo ponto, aquilo que nós vimos com as outras pessoas pode ser perigoso se nós também pudéssemos implementar. Estamos esperando um povo que era líder, tinha apenas líder, onde o líder supremo, que no caso era o seu rei supremo, era Cristo, quem estava em frente. Porém, esse povo, meia volta, muda a posição por causa das situações que observavam nos outros povos. O pedido de um rei, quem pudesse governar e tomar todas as decisões, né, sobre o povo. Antes que o povo dependia de Deus, passaria a depender do rei, como que se o rei falasse, seria a última expressão, né? Então, até que certo ponto, se nós já adoptarmos a mesma situação, podemos cair no erro. Irmão Zito. Muito obrigado mais uma vez. Bom, é interessante que quando eu observo esta lição, eu me levo muito mais para observar o tema de guerra, porque é isso mesmo que o mundo tem evoluído. E nessa questão de reis também, é imune essa questão, essa realidade. Não se foge. Então, o povo de Israel, ele não estava se sentindo bem com o governo de Deus. Podemos lançar algumas questões só para pensarmos em torno disso. Nós percebemos que nesse grande conflito a ideia é de governo. Talvez eu diria que é um confronto político sobre adoração, esse tal. Só que nesse mesmo governo, às vezes Satanás ele não atua sozinho, ele não atua de forma direta. O que ele faz? Ele usa pessoas. Por isso que nós observamos aí os reis, Nabucodonosor, Nero, entre outros. Agora, quando Satanás opera, ele faz você sentir como este é o reino dele, não é? Antes de Jesus Cristo vencer na cruz, era o reino dele que havia tomado de Abraão. Ele faz com que
você, já que ele acha que esse é o reino dele, ele faz com que você se sinta bem no mesmo reino. Para tal, ele coloca governadores, ele coloca presidentes, ele coloca pessoas que depois lhe volta do seu conhecimento, e depois ele pede para que eles governem. Então, o povo de Deus, mesmo que era uma nação diferente, conforme Abraão tinha sido levado para outro lugar para se tornar diferente e abençoar a nação, eles, ao invés de perceber que não, nós estamos diferenciados de alguma forma, eles observam as nações que são vizinhas, eles percebem que não. Parece que o líder deste mundo, aquele inimigo diabo, está dominando bem mais que Deus, na sua concepção. Então, eles pedem um rei. Isso acontece, a frustração de Deus. Deus lhe falou, olha, queridos, se eu vos der um rei, se vocês escolherem um rei, o que vier a acontecer lá não é comigo. Eles disseram que não tem problema, pai, só queremos um rei, só. Então, Deus permite que eles escolheram um rei e tal. Então, de que forma isso pode implicar nas nossas decisões, sabe? Algumas vezes, nós lutamos por coisas que vemos que deram errado e não precisamos. Talvez você te escolheram, ou talvez nesse ano, no tal ano, não te escolheram como ancião da igreja. Ou talvez no tal ano, não te escolheram como diácono da igreja, assim como o teu amigo lhe escolheram como diácono da outra igreja. Então você fica aí frustrado, não, Deus, já que ele não pode fazer isso comigo. Você começa a publicar o necromante, entre outros, para fazer com que Deus te apoie na tua ideia absurda, talvez. Não queremos aceitar a nossa realidade como cristãos. Não queremos aceitar a nossa diferença como cristãos. Tanto é que quando o mundo ouve aquelas músicas mundanas, aquelas que o mundo se agrada nelas, o cristão também está lá. Porque não se agrada com as músicas gospel que nos foi dado para quê? Ou seja, que são necessárias, que são úteis, que são ideais para um cristão cumprir. Tanto é que o tipo de roupa, a moda, que nós usamos, nós também aprendemos de lá mesmo. Então, esse governo, Satanás, ele, além de colocar o rei apenas agora, nesses dias, para governar o mundo todo, ele começa a colocar seus trabalhadores dentro da igreja para trazer um mundo que está se meter dentro da igreja. Agora, nós podemos perguntar o seguinte: ok, nós dizemos que as nações pertencem a Deus. Se nós quisermos entrar em cada país, em cada distrito, em cada província, em cada igreja, quantas pessoas pertencem mesmo a Deus? Talvez as nações são para Ele, como dizemos. E o cuidado de fazermos parte da nação do inimigo e não fazermos parte da nação de Deus, como Ele tomava o domínio, conforme Daniel 7:14. Entendemos aqui como é que as coisas funcionam. Muito obrigado. Bom, de fato, é uma situação não muito gratificante, quer dizer, não gratificante. O fato de Israel ter escolhido pedir um rei que pudesse estar acima de tudo, né, como seu representante, trouxe muitos fracassos, né, para a história espiritual do povo. A exemplo, traz-nos o autor, a exemplo de Davi e Batseba, até aqueles reis que supostamente reinaram bem, tiveram um bom governo, na maioria das vezes também caíram em ciladas, desobedecendo assim a voz de Deus e podendo trazer muitos problemas espirituais para o povo. Aí era, se o rei agisse contra a vontade de Deus, então todo o povo iria seguir pelo mesmo caminho, né? Se o rei pudesse agir bem, de acordo com a orientação de Deus, então a situação espiritual do povo então, iria também caminhar bem. Então aí a decisão estava nas mãos do rei, né? Então foi uma decisão muito não muito agradável, né?
Pior porque Deus queria mesmo que pudesse ele estar em frente do povo, a liderar o povo, mas em contrapartida, por causa daquilo que acontecia com os outros povos, também pode pedir o povo a acontecer, né, para com eles. Então, não teve bons frutos a olhar para aquilo, para a historicidade espiritual do povo, e foi assim. Toda vez que nós também escolhemos sermos quem vai ser o líder espiritual máximo, né? Sem o auxílio de Cristo, sem permitir com que Deus possa estar em frente de todas as coisas, aí nós agimos contra a sua vontade e provavelmente nunca poderíamos chegar lá onde nós gostaríamos que pudéssemos estar. Quando nós olhamos para a dificuldade, olhamos para a jornada e usamos a nossa própria força, limitamos o poder executivo de Deus nas nossas vidas, e aí quando nós vamos nos decepcionar porque a coisa realmente pode não vir dar bem, aí vamos culpar a Deus porque ele nos deixou, porque supostamente nos deixou agir assim. Então, no final de todas as coisas, Deus sai o único culpado por coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, sendo que nós mesmos somos os originadores desses problemas. Bom, são uma das lições que nós podemos aprender ao longo só dessas lições, e gostaríamos de podermos pedir aos nossos amigos aqui para que pudessem deixar algumas considerações finais e algumas lições práticas também em relação aos irmãos. A começar pelo irmão Henrique, depois vai terminar o irmão Zito. No espaço de 1 minuto só. O irmão Zito já saiu, Ok. irmão Henrique. Ok. Especificamente na lição de hoje, vimos aquilo que em psicologia chamamos de desvio da norma, em que Deus tinha um certo propósito. Deus tensionava uma teocracia, em que ele era o centro, ele é quem governava, mas vimos que o povo decidiu optar pela monarquia, desviando-se da norma. Isso aconteceu por quê? Isso aconteceu porque, infelizmente, o povo se deixou influenciar pelas nações que estavam ali ao seu redor, pelos costumes que as outras nações ali tinham, e assim perderam a sua identidade. Uma das coisas que acontece quando nós interagimos com as outras pessoas, ou nós seremos influenciados, ou eles irão nos influenciar. Então é necessário que nós estejamos sempre de mentes abertas, a fim de que não nos deixemos influenciar pelas coisas más, por mais que tenham aparência de coisas boas, mas que possamos sempre estar ao lado de Deus, a fim de que não deixemos que sejamos influenciados a ponto de deixarmos de lado a nossa identidade, mas que em todo momento possamos manter a nossa identidade. Era mais ou menos o que eu gostaria de comentar. Muito obrigado, querido amigo. Foi um prazer enorme poder estar contigo nesta lição, e muito obrigado mesmo pelos seus comentários, e que deixam a entender que nós temos uma identidade da qual nunca jamais deve se perder em nossa vida. Então, que a cada manhã possamos lutar para reproduzir essa identidade e influenciar os outros a poderem também se identificar com Cristo, sendo nós essa luz. Bom, muito obrigado também ao nosso querido amigo internauta que nos acompanhou ao longo dessa lição. Gostaríamos que nós pudéssemos terminar essa transmissão com uma oração. Podemos orar? Nosso Deus, queremos lhe agradecer porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, razão pela qual o Senhor perdoou o povo de Israel por tantos laços de corte que teve. Queremos também nos depor nas tuas mãos, a fim de que o Senhor possa nos moldar e permitir que a cada semana, a cada ano, a cada dia, possamos refletir o seu caráter. Nos molde, Senhor Deus, nos teus parâmetros, a fim de que também possamos se preparar para a sua breve volta. Derrame sobre nós o Santo Espírito, perdoe, Senhor Deus, as nossas falhas, e permita, Deus, com que nós possamos continuar a ter uma terça-feira feliz na sua companhia. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom,
Ah, muito obrigado. Temos aí o nosso amigo. Já estamos aí a terminar. Nosso amigo Zito, né? Já estamos aqui a terminar. E gostaríamos de poder agradecer aqui às nossas amigas que nos acompanharam. Diana, vimos aí o seu comentário, mas espero que possa ter aprendido nessas lições e tenho certeza que na quinta-feira, né, voltaremos aí a trazer mais comentários à luz daquilo que temos sobre a palavra de Deus. Aí está a nossa lição, né? Alusões, imagens e símbolos, vislumbrando estudar a lição, estudar as profecias. Né? Esse é o nosso tema central para esse trimestre. Muito obrigado, queridos amigos, e também queria agradecer de forma especial a nossa amiga Ana. Esse é o programa da lição da Escola Sabatina. Fiquem com Deus e até a próxima.